Boa noite, pessoal. Como eu combinei, estou aqui hoje, nesse horário, para conversarmos um pouco sobre como educar uma criança sem punições. Eu quero começar a nossa conversa de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já conseguiram eliminar um comportamento com punição? Por favor, me respondam. Quem já conseguiu eliminar aquele comportamento? Ele deixou de existir, nunca mais existiu. Porque eu percebi que nos posts que eu fiz, muitas pessoas têm esse sentimento de não quero punir meu filho, não quero dar palmada, não quero bater, não quero colocar de castigo. Só que não sabem como fazer, né? E realmente é isso mesmo. Existem pessoas que na sua história de vida tiveram esses modelos parentais, né, mais autoritários, e que de uma forma até inconsciente agem dessa forma. Tem outras pessoas que realmente acreditam que essa é a forma é a forma que consegue mesmo educar os filhos, e tem outras pessoas que não têm outra alternativa, acham que essa é a única alternativa e que dessa forma é a única forma de educar os filhos. Então eu fiz uma pergunta aqui no início pra gente começar a nossa conversa, perguntando se vocês já conseguiram eliminar um comportamento da criança, assim, totalmente ele nunca mais aparecer com a punição. Aí a Daiane, acho que foi a Daiane mesmo, né, respondeu não. E eu gostaria de saber mais, se alguém mais já conseguiu isso. Já conseguiu assim, Hannah, eu tenho uma experiência, a criança deixou de se comportar dessa forma inadequada depois que ela levou uma punição. Sei lá, uma chinelada, uma varada, um castigo lá não sei quantas horas, um mês sem jogar videogame, sem ver os amigos, enfim, com alguma punição. Tem mais alguém? Que como a Daiane também já conseguiu, como a Daiane não conseguiu eliminar, ou alguém já conseguiu? Baby, eu não quero agir assim, mas a primeira coisa que me vem na mente é punir ou falar de maneira não tão gentil. Pois é, essa reflexão que eu tô fazendo pra gente discutir, assim, pra gente pensar, é que muitas vezes a gente acha que a punição elimina um comportamento, mas ela elimina um comportamento momentâneo. Naquele momento a criança leva susto, impacto e deixa de fazer aquilo. E aí depois ela começa a pensar algumas estratégias para conseguir o que quer de outras formas. E aí é aonde, né, ela pega a gente de novo. E então, baby, nisso que você tá falando, eu não quero agir assim, mas a primeira coisa que me vem na mente é punir ou falar de maneira não tão gentil. Pra gente refletir, eu vou com outra pergunta. Aonde você aprendeu isso? Porque é tão espontâneo, né, que vem você. Com quem que você aprendeu, aonde você viu, ou como foi sua infância, ou como foi sua história de vida. Porque quando a gente para pra olhar, a gente fala, opa, peraí. E às vezes a gente até acredita, porque depois que falo de maneira grossa, culpo por ter agido assim. Nossa, então, eu falei nossa porque é algo que acontece muito, eu escuto muito isso aqui no meu consultório. O que acontece? Nós temos uma cultura que é autoritária, né? Vem de um autoritarismo, de pais autoritários, que a forma de educar era assim. E aí, nós fomos para outro extremo, ser permissivos. Tá vendo? Fui criado dessa maneira, então faz sentido. Saímos de um lado, é desse jeito que acontece. Escuto muitos pais dizer, baby, dizer assim, eu vou lá, eu bato, eu grito, não sei o que. Aí depois passo um tempo, aquela raiva minha passou, aí eu me sinto culpada, triste, aí eu vou lá, compensa a criança. Aí a criança fica no meio dessa confusão, tipo, opa, mas peraí, eu apanhei aqui, mas agora que eu não podia jogar videogame durante um mês, agora passou meia hora, não, você pode jogar videogame, mas da próxima vez você não faz. Então, o que acontece? Eu não vou falar sobre autoconhecimento, nos conhecer melhor, mas eu vou deixar a dica aqui de que a gente precisa olhar pra gente. A nossa história reflete sim quem nós somos, o nosso comportamento, e algumas reflexões são boas pra gente dizer assim, opa, mas peraí, quem tem que mudar? É a criança ou sou eu? Quem tem que mudar?
né? São os meus comportamentos, primeiro, a mudança que acontecer em mim vai refletir na criança, ou é a mudança da criança que vai refletir em mim? É a mudança nossa enquanto adultos, mais experientes, né? Que vai refletir na criança. Então, pensando nisso, o que a gente pode fazer no lugar de punição? O que a gente pode fazer? Alguém tem ideias? Que a Ângela, não punir comigo não deu certo. Mas a ajuda de Deus, o amor e o tempo de acordo com a idade, temos a adoração de Deus para conduzi-los ao lugar certo, em todas as áreas. Sim. Então, qual outras possibilidades? Vamos pensar juntos. Não tô aqui só pra gente dar respostas, não. Mas pra gente construir junto essa ideia. Quais outras possibilidades? Adriana, usar recompensa para conseguir que deixe de fazer o errado. Mas fui criada só com o olhar da minha mãe. Já deixava de fazer errado. Nunca me bateu e nunca deu recompensa. Só com o olhar da minha mãe. Então, essa questão da recompensa a gente também tem que ter cuidado. Por quê? Porque, às vezes, assim, se você fizer isso, eu vou dar isso. Se você fizer... Eu já tive um paciente aqui no meu consultório que um dia ele disse assim... Tia Hanna, se eu guardar os brinquedos, você deixa eu ficar mais 10 minutos? Tipo, não tem como. O nosso horário é o horário. Eu até mostro pra eles, assim, eles gostam. Eles já entram sabendo o horário, o reloginho, a hora que vai começar, a hora que vai terminar. Então, eles já entram assim, nossa, é no 12, né, Tia Hanna? No 12 termina, é no 12. Mesmo aqueles que não sabem o horário. Então, a gente, recompensas pode levar a criança a só agir se ela for recompensada. E aí, quando adulta, ela vai trabalhar nesse mesmo movimento. Então, a gente pode pensar em outras possibilidades também. A primeira coisa é assim, você já parou para pensar como que são as regras aí da sua casa? Se você fosse criança e morasse na sua casa, você entenderia quais são os horários quais são os horários do que fazer? Tipo, qual que é o horário de tomar banho? Qual que é o horário de dormir? Qual que é o horário de comer? Tipo, se minha mãe tá com raiva, eu tenho que dormir mais cedo. Se meu pai tá feliz, alegre, eu posso dormir na hora que eu quiser. Vocês já pensaram sobre isso? Eu acredito em conversar, refletir com a criança, fazer ela pensar no tipo de comportamento e se ela acha legal. Isso mesmo. Ajudar a criança à reflexão. Meu filho tem 1 ano e 5 meses, não dou recompensas. Venho tentando fazer combinados, mas ele ainda não tem noção. Sim, 1 ano e 5 meses ainda é muito difícil. Assim, a criança não consegue ainda entender esses acordos e combinados, viu, baby? Então, as estratégias para criança tão pequena assim, quanto mais coerente você for. Tipo, a criança começa a prestar atenção nas expressões faciais, o que é sentimento. Reconhecer para a criança, mesmo de 1 ano e 5 meses até adolescente, reconhecer para eles de que, às vezes, é chato parar o videogame para ir tomar banho, ou então é chato, muito chato mesmo, me deixa com raiva, muita raiva, não poder usar o tablet, porque agora é hora de dormir, né? Reconhecer e validar os sentimentos. Nossa, realmente, eu imagino que você esteja com raiva ou triste de ter que ir dormir, de ter que largar o tablet. E às vezes a gente pode até compartilhar com eles. Nossa, quando eu tinha tantos anos também, que minha mãe colocava eu para dormir mais cedo, eu também às vezes chorava muito, não queria dormir. Porque eles vão olhando e falando, nossa, a gente pode... Minha mãe sente isso, meu pai sente isso. As crianças aqui no consultório às vezes, nossa, eu também não gostava de fazer a tarefa de casa. Tia Hanna, você não gostava de fazer a tarefa de casa? Não gostava de fazer a tarefa de casa. Mas eu ficava pensando, se eu não fizer a tarefa de casa, o que acontece? Aí eles falam pra mim, nossa, a gente fica sem recreio, ou a pro briga com a gente. E aí eles vão dando as respostas deles, e eu vou deixando. Nossa, uma vez aconteceu isso, fiquei sem recreio. Aí você vai ajudando a criança a refletir sobre o comportamento. E essa é a ideia, né? A primeira coisa, então, valide seus sentimentos, daquilo que ela tá sentindo. Ela tá sentindo aquilo mesmo, né? A segunda
Chama a criança. Tá tudo desestabilizado, aquela coisa, não tem horário, eu grito, vai tomar banho. Depois eu grito, vai tomar banho. Depois eu grito, levanta, tá hora de vestir o uniforme, tá atrasada pra escola. E vira aquele caos total, que desestrutura todos os membros da família. Vamos reunir o grupo da família. Peraí, quantas pessoas são? Pai, mãe, filhos. Depois dos 4 anos, a criança consegue melhor essa questão de reunir o grupo e discutir. Mas, às vezes, até crianças pequenas, elas palpitam, né? Mas discutir sobre as regras. Quais regras são importantes aqui? Ouvir o que a criança tem para dizer. Às vezes, a criança, tipo, não quero dormir às 9 porque tem aquele desenho que eu gosto muito de assistir. Ah, tá bom. Mas, então, quando o desenho acabar... a gente pode concordar no horário de dormir? Pode, então tá. Aí o que eu posso fazer? Eu posso avisar a criança, olha, tá faltando tantos minutos pro desenho acabar. Ah, mãe, mas vai começar o desenho fulano de tal. Pai, mas o outro é bom. Você lembra aquele dia que a gente combinou? Aí às vezes você até espera a criança se acalmar, dá uma volta, pega na mão da criança, vai lá nos combinados, que é bom às vezes quando você combina... Não combine muitas coisas, muitas regras, mas quando você combina, você é criança, você deixa a criança desenhar, às vezes no cartaz, ou colocar o nome dela, colocar adesivos, e aí você chama, olha, nós combinamos, né? Lógico, gente, não é de uma hora para outra que a criança vai tipo, nossa, tudo bem, vamos desligar a televisão. Não, nós somos seres humanos e criança é desafiadora, né? Nós adultos desafiamos a criança, ela vai desafiar. E aí é aquilo da gente manter a consistência e a coerência do que foi combinado. Não é porque você tá com raiva do que aconteceu lá fora, ter desentendido com seu chefe, ter batido o carro, ter tropeçado numa pedra, que aí você vai falar pra criança, mas é agora, eu tô falando agora. Sem que você falou pra ela lá nas regras, não grita, você tá gritando, tá sendo incoerente, não tá sendo consistente. Ah, tipo, depende do seu humor. Não depende do humor, né? Às vezes, nós somos seres humanos, a gente perde o controle mesmo, a criança irrita sim a gente. Já passei por várias situações e... peraí que eu preciso ali tomar uma água, peraí que eu preciso dar uma volta, peraí que eu preciso respirar, né, com os meus pacientes, com as minhas sobrinhas. E aí, a gente precisa desse tempo e reconhecer que a gente tá nesse tempo. Aí você pode dizer pra criança, né, vou ali, volto daqui a pouco. E aí vai, respira, dá uma volta, toma água, um suco de maracujá, fica lá, reflita se aquele sentimento que você está sentindo foi provocado pela criança ou já era um sentimento que você já tinha antes, por algo que já tinha te acontecido, ele só aumentou, né? E aí você retorna e fala para a criança assim, olha, eu entendo e imagino que você tenha sentido raiva porque você não queria dormir em tal horário, queria assistir mais aquele desenho, que eu imagino que é um desenho bem legal mesmo. Só que nós tínhamos um combinado, ou só que você gritou comigo e isso você me faltou com respeito, porque gritar não é legal, né? Isso a gente tá ensinando e sendo modelo, não gritando, porque não adianta você dizer isso e passa um prazo, você grita, né? E mostra pra criança dessa forma. E aí você vai dizer pra ela, toda vez que isso acontecer, eu vou sair de perto, eu não vou ficar perto de você. E aí eu vou voltar um tempo e nós vamos conversar como nós vamos agir juntos pra resolver essa situação. Porque eu amo você, mas eu não quero que você grite comigo, assim como eu também não vou gritar com você, né? Às vezes é um raciocínio muito longo e muito complexo para criança e às vezes a gente tem que resumir. Aqui a gente não grita. Quando você estiver com raiva, você pode ir correr para o seu quarto, deitar na cama e bater o braço e a perna. Eu ensino muito para as crianças isso. Eu tenho um martelo, vou mostrar para vocês. Eu sumi, mas eu voltei. Eu tenho um martelo. E aí, às vezes, eu dou esse martelo de plástico pra criança bater ali no sofá. E ela vai...
bater, eu falo assim, bata o martelo com mais força que você tiver, o tanto da raiva que você tem aí dentro. E o tanto que você conseguir. Às vezes abaixo você fica cansada. Ai, tia Hanna, cansei. Eu tenho um João Bobo também, só que ele não tá aqui. Ele esvaziou, tem que encher ele de novo. E que eu falo pra criança, pode bater, bate, até ficar cansado. E a criança deixa aquela raiva sair. E você pode dar essas possibilidades pra criança. Quando ela não quiser fazer algo, que ela sentir aquela raiva genuína mesmo. Porque às vezes a gente, nossa, eu queria ficar aqui, jogada nessa cama ou no sofá, jogando videogame, e eu tenho que fazer tal coisa. Então a gente dá essas possibilidades pra criança e reconhece esse sentimento dela. Então, além da gente construir as regras juntos, além da gente validar os sentimentos, além da gente validar esses sentimentos e ajudar a criança com habilidades para colocar para fora, a gente também vai ajudar a criança a refletir. Lógico que ela vai ultrapassar, as primeiras vezes ela vai ultrapassar, ela aprendeu de outra forma, é aquela história que eu sempre falo. Se você vem e volta pro seu trabalho todo dia, seu carro praticamente vai sozinho. Oi, Rabelo, Maria Rabelo, seja bem-vinda. Imagina, nós temos determinados comportamentos que a gente faz e depois que a gente vê, fala, nossa, tô no projeto de mudança. Então, assim, a criança também. E aí vocês vão ter que respirar fundo e também pensar em vocês. Vocês muitas vezes vão deslizar, porque a gente tá aprendendo um novo caminho. E aprender um novo caminho, muitas vezes nós nos pegamos indo na mesma direção. E aí a gente, opa, peraí, mas não é por aqui que eu quero mais. Eu quero ir para outro lugar. E a criança também. Então, quando ela, extrapolar o limite, aí, em vez de você dizer para ela, você fez errado, você sempre erra, apontar erros, você vai se acalmar, né? Vai lá naquele, respira. Então, eu costumo ensinar essa técnica para algumas pessoas. Segura o lábio assim, ó, conte até 10, 3 vezes. Ou então, toma 3 copos de água. Ou então, respire 10 vezes. Dê o tempo que você achar necessário, que você precisa para se acalmar. E aí, volte para a criança e comece a questionar, fazer perguntas para aguçar a curiosidade dela. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Aí ela vai. E elas falam. E elas são muito espertas, muito incríveis. Eu fico assim, de boca aberta. Eu amo criança. Elas são sensacionais. E aí elas falam, o que aconteceu? Aí você pergunta, por que aconteceu isso? Aí às vezes vem com algumas histórias. Ou às vezes vem com não sei. Quando a criança vem muito com não sei, é aquela criança que sempre ela já tá programada a dizer não sei, não sei, não sei. E aí, como você tá ajudando ela a refletir e a se responsabilizar pelos seus atos, você vai dizer, não, então eu vou te dar um tempo, vou te dar 30 minutos, olha aqui no relógio, aí mostra o relógio. Quando esse ponteiro grande chegar aqui, eu vou voltar aqui pra gente conversar de novo sobre isso, porque eu acho que você consegue achar uma resposta. E aí você espera um tempo. E se você voltar, a criança ainda não conseguir, você vai dando algumas dicas. E isso? E aquilo? Então as perguntas o que aconteceu? Por que você acha que aconteceu? O que você acha que você pode fazer da próxima vez que isso acontecer? Né? Porque a criança já vai pensando em novas possibilidades. Como você pode fazer isso diferente? Como você se sentiu? Vai questionando a criança e ela vai trazendo para você outras opções. Não precisa dar as respostas todas para a criança, entende? Dê para a criança assim, mas ela extrapolou, Rani, e aí? Dê consequências lógicas, né? E justas. Vamos supor, a criança não quer comer, não quer tomar café de manhã, acontece isso. A minha sobrinha acontece com frequência. Não quer tomar café de manhã, não gosta de tomar de café de manhã. E também, às vezes os pais incutem uma ideia na criança assim, não, ela, né, ela não toma café de manhã porque ela não gosta. Só que aí dá 10 horas, ela quer comer chocolate, chupar balinha. Esse final de semana eu tava com minha sobrinha, ela tava com uns negócios que chama Fini. Ela falava o nome, o que é isso? Fini, um negócio doce lá, emborrachado, enfim. E aí, toda hora quer guloseimas, quer essas coisas.
Ah, tá bom. Café da manhã. Não precisa ter uma variedade imensa, não. Isso e isso. A criança pode escolher o que ela quer, mas em 2 opções, né? Ah, não vou comer, não quero comer nada. Tudo bem, guarda as coisas e vamos fazer o que tem que fazer, né? Ah, deu 10 horas. Ah, mas agora eu quero comer. Aí eu quero comer aquele chocolate, aquela bolacha recheada, aquela não sei o quê. E aí você vai olhar pra criança e dizer, olha, eu imagino que você esteja com fome. Que você não tomou café da manhã. Mas agora, olha, falta tanto tempo para o almoço. Então nós vamos esperar o almoço. É uma consequência justa e lógica. Não vai matar a criança de fome? Não vai matar a criança de fome. Mas simplesmente a criança vai começar a pensar, opa, se eu não tomar o café da manhã, eu vou ter que esperar até o almoço. E às vezes esperar até o almoço, eu não quero esperar até o almoço, né? Ah, Hannah, quer dizer que nunca vai chupar balinha, tomar refrigerante? Gente, eu sou contra isso. Eu não gosto das palavras nunca e sempre. Em primeiro lugar, certo e errado. Não. A criança pode chupar balinha, pode tomar refrigerante, né? Agora, você vai tomar refrigerante para balinha todos os dias, o que isso pode causar? Aí vocês reflitam. O que pode causar, né? Ah, mas nunca tem aquele aniversário do colega? Nossa, aquela mesa cheia de docinho, nem eu resisto. Quero demais. Tem refrigerante? Ah, quer tomar? Não, você não vai tomar, porque você, né, não pode chupar nenhuma balinha, nem comer nenhum doce. Não é bem assim. A gente entende que a infância é uma só e que a gente precisa aproveitar, né? Então vamos ser coerentes com as coisas também, sem proibições excessivas. Então, validar todas essas situações. Por quê? Porque quando eu falo assim que a criança pode errar, que ela vai, esse caminho dela, ela pode errar assim como a gente pode errar. E errar é uma oportunidade para a gente aprender. E a criança também. Quando a gente vai questionar a criança, ela é uma oportunidade para ela refletir e aprender sobre as coisas. Tô olhando aqui, se eu tô esquecendo as consequências lógicas. Fazer as perguntas, né? Compartilhar os sentimentos, compartilhar uma experiência também que aconteceu com você. Igual eu falei, eu costumo até contar que, nossa, não era a que eu mais gosto de estudar, não. Mas eu sempre pensava, gente, desde criança, pra que eu quero estudar? Como é que vai ser se eu não estudar, né? E aí a gente vai criando um equilíbrio e a gente vai ajudando a criança nesse processo. Dar oportunidade para a criança de escolher. O que acontece? Mesmo uma criança pequena, às vezes uma criança de 1 ano e 5 meses, igual a da Baby, ela quer chupar aquela balinha, tem a balinha marrom e a balinha rosa. Ela quer chupar a cor de rosa. Aí você fala, não, você tem que chupar marrom. Gente, qual que é a diferença? A gente pode dar para... Eu não preciso... não quero a rosa nem a marrom, eu quero a verde fluorescente. Aí você tem que sair desesperada procurando verde fluorescente. Não. Tem a balinha rosa e a balinha marrom. Qual você quer? Essa. É igual roupa. Eu escuto muitos pais, as mães dizerem pra mim assim, na hora de vestir roupa, meu Deus, não veste a roupa da festa, a roupa de pra tal lugar. Gente, calma. Vai lá, selecione 2 roupas ou 3, no máximo 3 roupas pra criança. Selecione essas roupas e deixa lá. Olha, você pode escolher entre essas 3. Vai dar briga. E a criança vai desenvolver autonomia e responsabilidade com as coisas, né? Eu também escuto assim, não, lá em casa não guarda brinquedo, Hannah. Como que aqui guarda? Aqui guarda porque quando a gente chega, a primeira coisa que eu converso e falo, aqui a gente tem algumas regras. Sobre as oportunidades de escolha, dê oportunidade de escolha para a criança, ela pode contribuir muito. E quanto mais você envolve a criança, né, nessas questões, nas tarefas, nas escolhas, né, nas regras, mas ela se torna responsável, ela se torna o quê? Ela se sente importante, se sente no processo de cooperação, se sente capaz, se sente valorizada, amada. Gente, é incrível. E eles ajudam. Não, é muito fofo. Eu fico apaixonada. E eles ajudam, eles se envolvem, eles são participativos, são amorosos. Enfim,
Para finalizar, eu gostaria de dizer assim, pratique os 3 R's da disciplina positiva. Tem os R's da punição, né? E tem os R's que é reconhecer, reconciliar e resolver. Reconhecer que errou, chama a criança, faz as perguntas para ela, o que aconteceu, né? Então, para ela reconhecer que errou, opa, deu errado, e às vezes a gente também reconhecer e falar, ir lá, se acalmar, voltar, desculpa, eu errei, eu não queria ter ficado nervosa. Então, os 3 R's reconhecer que erra, permitir que a criança reconheça, trazer a criança a questionar o que aconteceu, por que aconteceu, né? Como é que ela pode fazer para da próxima vez não acontecer, para ajudá-la da próxima vez, qual a solução que ela teria, né? Então, reconhecer, reconciliar. Reconciliar é pedir desculpa, né? Dizer que, não queria fazer isso naquela... reconhecer que errou, reconciliar, pedir desculpa, não queria ter feito dessa forma, não queria ter feito isso, né? E resolver. Como que a gente pode fazer agora? Como que você pode fazer? Como seria diferente? Acho que a gente pode finalizar com esses 3 R's. Resolver juntos as questões. Ajudar a criança. E porque como a gente passou a vida toda aprendendo como punir, a gente pode agora desaprender. Todo comportamento aprendido, ele pode ser desaprendido, tanto para nós quanto adultos, quanto para as crianças. Até fiz um post falando sobre isso. E essa é a coisa bem legal da vida, né? Da dinâmica de nós seres humanos, que a gente pode desaprender e aprender. Então ficam essas as dicas. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Beijo grande, até a próxima. Espero que daqui 15 dias vou lançar um novo tema ou algum tema pra gente voltar, pra gente discutir. Tá bom? Foi bom estar com vocês. Gratidão pela confiança e por compartilhar esse momento aqui comigo. Beijo grande!